Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, está no ar aqui pela Rede Sul de Televisão, o nosso Dois Toques desta quarta-feira. Estamos chegando também nas redes sociais, você nos acompanha através do Facebook da Rede Sul de Televisão. Lá você faz o programa conosco, interage, participa, compartilhe. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas terão a oportunidade de acompanhar não só o programa Dois Toques, mas também aí toda a programação da Rede Sul de Televisão. E você nos acompanha também através do YouTube, da Overgor Produções. Lá também você pode acompanhar o programa, se não tem a possibilidade de acompanhá-lo online, ao vivo, no tempo que está sendo realizado, você assiste depois, sem problema algum, né? Vai estar disponível lá para você assistir a hora e o tempo que você quiser. Não só também, né, no nosso YouTube, mas também no Facebook, fica disponível lá para você assistir. O nosso Dois Toques sempre para a Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Mas aos 69 anos, nossa força e tradição. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Esta instituição com 109 anos de existência e nos próximos dias vai chegar aí a 110 anos. GBUX, sempre conosco aqui no Dois Toques. Também para o recado, sempre na abertura do programa, do Senai. É o recado do Senai para você aí. Senai, Graduação e Tecnologia. No Senai você acessa o site, né, e vai ter aí as informações. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senairs.org.br. Ali você vai encontrar o curso que você está procurando na sua área, na sua cidade ou na sua região. Então, é só consultar o site que você vai conseguir aí as informações que você procura. Também para as Specir Previdência, Seguros, Assistência Financeira e Previdência, o patrocinador master do Esporte Clube São José, que está aí peleando nas últimas 3 rodadas dessa fase classificatória do Gauchão para chegarem na fase semifinal. Aliás, o jogo de São José, que aconteceria neste final de semana, foi para segunda-feira, às 19 horas, lá no Francisco Noveto Neto, o Passo da Areia. Então, São José e São Luís jogarão segunda-feira à noite, é um confronto direto, né, para permanência, no caso do São Luís, e o São José que busca aí a classificação, como se diria aí no nosso popular, o jogo de 6 pontos, certo? Muito bem. Dito isto, vamos então apresentar aqui os convidados que juntos faremos o programa até às 9h30 com vocês aqui na Rede Sul de Televisão, canal 11 da NET, e já na todas as plataformas sociais mencionadas já na nossa abertura. Começamos recebendo hoje a Andréia Stefanello, que é coach mental de atletas, professora e tem bastante conhecimento aí e curiosidades para passar a respeito aí da sua atividade. Boa noite, Andréia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Dois Toques. Boa noite, boa noite. Muito obrigada. Tudo certo? Então, nosso professor também, Pedro Melo, que também trabalha na direção e relacionamento da Esporte Mais, com todo o projeto aí do Paradesporto. Tudo bem, seu Pedro? Gostou do seu Pedro? Não? Pô, seu Pedro pareço velho, né? Boa noite aos ouvintes, boa noite ao Fiorinha, Copete, Andréia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu gosto de ver o tablet do Fiorim. São vários papeizinhos, isso eu sei. Faustão usa, não posso usar também? Isso faz com que, né, a gente vê que quando ele vai fazer alguma transmissão de jogo nas rádios, ele faz com papelzinho. É tudo anotado. Tudo anotado. É impressionante. Tem a tela na frente, mas o papel sempre ajuda. Tem a tela. Imprescindível. Vai, o papel é tudo. Rafael Copete, mais uma vez conosco. O papel é imprescindível sempre, né? Não tenha dúvida, né? E todas as profissões. Não tenha dúvida. O papel, para nós que somos da era analógica e do tempo da internet discada, que só podia entrar depois da meia-noite para não gastar telefone. Nós somos dinossauros. Nós somos dinossauros. Falar daquele telefone que fazia... Também. Até a minha monografia... Nós somos da época do Telex, somos da época... Inclusive, a minha monografia de formatura no jornalismo foi o uso da tecnologia de telefonia celular na reportagem
da Rádio Gaúcha. Isso em 99. Né? E de lá para cá, na época, nós tínhamos 1 milhão de telefones celulares ativos no Brasil. Hoje, tu conta que com cada habitante, cada brasileiro deve ter no mínimo 2 linhas de telefone. Me lembro na época que chegou aqui o telefone celular, que era uma grande inovação, algo fora, extraordinário, tecnológico. E quando aqui chegou, os japoneses riram na nossa cara. Já tinham não sei quantos anos na frente quando chegou aqui. Óbvio. E aí passaram, por exemplo, o Marco Antônio Pereira abriu uma Copa do Mundo, Camarões e Argentina, isso tem na história, no Camarões ganhou, 1-0. Camarões e Argentina, Copa de 90 da Itália, a 1 quilômetro do estádio. Ele pegou um engarrafamento para chegar no estádio, isso 2 horas antes. E aí ele teve que descer, ir a pé e abriu a jornada, né? Abriu a jornada, que começa sempre antes do início da partida, abriu a jornada a 1 quilômetro do estádio caminhando a pé, com o celular. Tu é da época do mochilão nas costas, né? Só. Da época da Rádio Guaíba usava aquele mochilão, a Gaúcha também. Sim, que é aquela transição do analógico para o digital, né? Por isso que é bom, né? Papo de velho, né? Eu era da época, na Guaíba e na Gaúcha, eu era da época, ficava feliz da vida quando chegava o Telex da Esporte Press com aquele calhamaço de resultados, de informações. Era uma briga para ver quem pegava primeiro. O jornalismo e o esporte ansiavam pelas informações e a disputa para aquele Telex, para ver quem pegava primeiro. E o detalhe, hoje o programa vai ser bom porque eu vou ter com quem debater, né? Não, e tu é da época, agora lembrei, tu é da época do Marte Móvel. Que é aquela mochila nas costas com antena. Sim. O bom dessa estrutura toda de celular, de telefone, de papel, né? Cai bem no programa de hoje, né? Bom da estrutura do celular. Porque na realidade, com tanto celular assim, 2 por pessoas, acaba não tendo relacionamentos. Né? Exatamente, a comunicação, né? Fica falha. A comunicação até fica mais fácil, mas a comunicação real fica falha. Isso afeta o... Se nós 4 aqui sairmos para almoçar, por exemplo, cada um vai ficar com o seu celular conversando e ninguém vai olhar um para a cara do outro. Exatamente. Também tem isso. Mas o almoço é real ou não? Quer dizer, a janta, né? Não, é real, lá no barranco por conta do Cadu. Na conta dele. Cadu, obrigadão, Cadu. Vamos levar o Lucas lá também. Então, quero dar uma boa noite aos nossos telespectadores, a Andréa, a professora Andréa, ao Melo. Né? Também, e dizer professor. o seguinte, então, meu professor Melo também, que cuida dessa parte toda física, né? Que hoje vocês vão ter a oportunidade de ver aqui nesse programa um assunto bem amplo sobre aquilo que eu falo há 15 anos. E que desde 2010 eu bato na tecla. A importância da resiliência do atleta profissional e até de base do esporte coletivo. E o Cadu te que é o xinga, nosso né, quando aqui tu é o vem com esse futebol. assunto. Mas aí quando o Denis Abraão falou, faltou resiliência pro time do Grêmio, aí ele veio aqui, não, hoje tu te consagrou. Mas o Denis Abraão falando em resiliência também. Por falar nesse... Importantíssimo. Nesse assunto, mencionasse o Grêmio, rapidamente a gente vai tocar nas questões aqui do nosso tópico de hoje. Pedro, o que está te parecendo aí essa reta final da primeira fase? O Grêmio já classificado, vencendo agora o Novo Hamburgo, né? O jogo do próximo sábado à noite, o Grêmio garante matematicamente a decisão na Arena. Não sabe se vai ser Grenal, se vai ser contra o Ipiranga, Caxias ou outro clube, mas já vai decidir na Arena. E o Internacional se encaixando aos poucos aí, brigando também. Pega o Aimoré, né, no sábado à noite, aliás, no sábado à tarde, o Grêmio joga à noite. E essa reta final do campeonato aí, alguma surpresa, alguma decepção para ti aí, Pedro? Olha, Fiorim, questão de decepções, assim, acredito que o São Uma que eu Luís... já te digo agora, São Luís. Eu ia começar com o São Luís. Né? Tinha um trabalho... Tá aprendendo com o Cadu? Tinha um trabalho aí com o William Campos, né, que acabou saindo e entrou o Maninho, né, que é o treinador aí que também já passou por Novo Hamburgo, já passou pela Ubra, já tive a oportunidade de trabalhar com ele. É um bom treinador, né, no Avenida lá fez um trabalho de muita transição de defesa, né, era um time que defendia muito o Avenida quando esteve lá, e era difícil de ganhar do Avenida, e isso o São Luís agora passa por uma reestruturação técnica, né? O William Campos é um pouco mais avante, é um pouco mais... facilidade de avançar. Já o Maninho é um cara mais retraído no jogo, mas é um cara que sai sempre na primeira bola. Outro também,
né, que eu tinha uma expectativa muito boa, é o Novo Hamburgo, com o Gabardo, né, que é um treinador jovem, um treinador que trabalhou em São Paulo, um cara que tem ele e o Anderson, né, que são os dois auxiliares, eles são pessoas que têm um conhecimento jovem, né, um futuro jovem aí na frente. E é engraçado que uma vez eu estava eu não sei onde que eu estava falando, e o cara falando do Novo Hamburgo, dizia assim, Tchê, o Novo Hamburgo treina, chega no jogo da balão. Pra que tem um jogador jovem, então? Treina tanto que o estádio do Gramado, o estádio do Vale. Então, assim, eu acho que são as duas negativas, né? Que tem o Avenida do Márcio Nunes, eu já acompanho o trabalho do Márcio Nunes há bastante tempo. É um cara que tem um bom trabalho, é um cara que desenvolve bem o trabalho, né? O Grêmio contratou 10 ou 11 jogadores, né? Então como eu dizer, um quadro em branco, né? Vem um quadro em branco e aí o Renato tá lapidando ali, o Renato tem uma boa estrutura de vestiário, tá lapidando bem essa situação. E o Internacional deveria ter contratado antes. Agora, tardiamente, chega esse pacotão aí, né? Viu que, né, não conseguiu o gauchão engrenar com o que tinha, que foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, não conseguiu engrenar, teve que contratar. Aí vai. O Mano é um cara experiente, o Mano, né, é um cara que também tem um vestiário bom. Hoje a dupla Grenal tem 2 treinadores que têm muito conhecimento de vestiário, isso é muito bom. O Renato é mais da característica do boleiro, né? É. Que ele ganha o vestiário. E o Mano Menezes, que a gente conversava, vamos entrar em seguida no assunto, que tem todos aqueles fatores, né, imprescindíveis para o sucesso do futebol e outros esportes. Inclusive, o Mano Menezes foi o treinador que foi descoberto pelo Sérgio Link lá no tempo do Guarani de Venâncio Aires, aquele super campeonato gaúcho, eu acho que o Pedro e tu vão lembrar, sim. Que o Guarani era um dos últimos colocados, o trabalho começou a ser inserido. E foi guindado a Copa do Brasil depois. Exato, mas aí o trabalho começou a ser inserido lá, o Guarani teve uma ascensão meteórica, né, e ficou entre os 4 daquele super campeonato gaúcho. Aí classificou para a Copa Sul, lembra? Copa Sul Minas. Copa Sul Minas, e jogou uma partida com o Avaí, quando ia jogar a volta, tá? Aí a CBF deu um carteiraço, mudou tudo, e o Campeonato Brasileiro virou de 24 clubes, e todos contra todos. Mudou toda a fórmula, o método, e aí acabaram com a Copa Sul Minas. E aí não teve a partida de volta. Dali, e isso tem prova em vídeo, tem tudo comprovado, dali o Mano Menezes só começou a usar o quarto fator. Até o Grêmio, nos times depois do Guarani, no Grêmio... O fator não é as 4 linhas do campo, exato, é outra situação. É o fator mental. E não é nem o que nós comentamos ontem, que é quebrar linhas, não tem nada a ver. Também não. É o fator mental do atleta, é a capacidade que o atleta tem de agir e reagir à pressão que ele sofre fora e dentro de campo. Porque a pressão que ele sofre fora é muito diferente da que ele sofre dentro. E, às vezes, não é a pressão de dentro do campo que faz ele ruir. É a soma da pressão de fora com a pressão de dentro. E aí ele erra, rui e aí sofre a crítica. E, às vezes, nem precisa sofrer a crítica. Por quê? Porque os clubes não estão... Agora é que os clubes estão começando a olhar para o perfil mental do atleta. Estão acordando tarde para isso. Acordando muito tarde para isso. Jean-Pierre é um caso? É um caso, com certeza. Com certeza. É um bom caso para se estudar, né? Tem. Sim, com certeza. E olha, tem dentro do método que eu conheço e domino, o perfil do Jean-Pierre é um dos melhores que tem. Aí entra 2 casos aí. Uma palavra que está sendo muito usada agora, que é procrastinação, tá? E também procrastinação. É a autossabotagem. Gravou, não? Gravou? Tá? Gravei. Procrastinação. Sou mais do outro sinônimo ali. Autossabotagem. Autossacanagem. Tá? Autossabotagem. E também a zona de conforto. Zona de conforto. Sabe quem é que usava essa expressão, né? Quem? O falecido Fernandão, né? Usava bastante essa expressão. É verdade. Ele já dominava naquela época. Exatamente. O diferencial dele, eu acho que não era só a parte técnica. Então o que acontece, até para eu poder passar a bola para os demais convidados aqui, senão eu tomo conta do assunto. O programa compete. Então o que acontece? É muito importante. Só que a imprensa e também os clubes e todo mundo que é envolvido no esporte, seja ele individual ou coletivo,
só foi acordar pro fato quando a Nicole Baus, na Olimpíada, disse que por pressão mental não ia disputar a prova. E abriu o caminho para nossa Bianca Andrade. Tô A falando Nicole Baus é modelo, né? não, Nicole Baus é atleta. Tá falando da modelo, Não, que trabalhou no Pânico. Tudo. não, a Não confunda. atleta... Como é que é o nome da atleta dos Estados Unidos? Da sim. ginástica. Da ginástica dos Estados Unidos. É Biles, né? Biles. Nicole Biles. Desculpa. A Baus é a nossa modelo aqui, gaúcha. Isso. Trabalhou no Biles. Pânico, enfim, tudo. Desculpa aí o telespectador, foi um equívoco meu. Nicole Biles abriu para o mundo que estava com problemas de suportar a pressão e não tinha foco necessário para fazer as provas da Olimpíada. E a partir daí, a mídia, os empresários, os clubes acordaram para a importância disso. Estou falando alguma inverdade, professora? Nada, né? Jamais. E assim, tu trouxe outras modalidades, mas o futebol ainda engatinha e ainda é muito mais, está sendo mais resistente, né? Porque lida muito essa questão do atleta como um certo produto, que não deixa de ser, mas é aquela coisa, é o coletivo. O dela ficou mais gritante porque é individual. Então, mas no coletivo, não necessariamente eles estão tão abertos assim. Hoje eu trabalho com atletas, né, individualmente, eu não trabalho em grande grupo, vou para um desafio... Jogadores somente? Jogadores, atletas, né? Tenho atletas do vôlei também, né, do vôlei de praia. Mas eu tô indo para um desafio, que vai ser o coletivo. Eu tô indo para o futebol feminino, né, do Cruzeiro. Importantíssimo isso. E que agora eu vou começar com o grupo. Né? Tá abrindo agora, né, o Cruzeiro? Sim, o Cruzeiro. Vamos legal. ter a nossa estreia e vamos para o Gauchão. Disputar contra Grêmio, disputar contra o Inter. E eu vou ser a coach esportiva do Cruzeiro. Parabéns. Legal. Vamos Primeira mão agora. essa informação. Parabéns ao Legal. Cruzeiro, parabéns ao Pela Cruzeiro. iniciativa. E desejo sucesso à professora, porque isso é importantíssimo. Vai dar certo. Importantíssimo. Obrigada. E o meu Agora... projeto entra exatamente fazendo um link com o que tu disseste, que é o meu projeto. Além das 4 linhas. Que é exatamente isso, tirando a técnica, tirando a tática, porque muito eu pensava no seguinte, que a gente pode usar o GPR, a gente pode usar o Luan, entre tantos. Vamos usar um exemplo que nós gravamos aqui ontem, ficou gravado com o pessoal, quando a gente debateu aqui. O Michael, que o Renato está enchendo o saco aí para que venha, que o Grêmio contrate, é um cara com perfil depressivo. Lá no Flamengo ele era depressivo. Perdeu o futebol lá, o Renato teve que chegar lá para dar uma reviravolta lá. Mas aí dois fatores contaram tem atletas com perfil depressivo. Ele teve a perda da tem que mãe, trabalhar. né? Teve alguns fatores Tem várias externos. essas questões externas. É difícil a gente fazer uma análise assim sem conversar com o atleta, O próprio primeiramente. que a gente conversava aqui fora, antes de começar o programa, aqui a gente conversava nos bastidores, aquele menino que foi para Santa Catarina, que tu mencionaste, né? Exatamente, os meus primeiros atendimentos. Sem essa preparação e essa ideia do além das 4 linhas é para trabalhar exatamente isso. As ansiedades, as incertezas, que ninguém fala, ninguém pergunta sobre isso. Ninguém questiona eles sobre essas transições. E a minha ideia era ficar na transição, só que de tanta repercussão e a necessidade de fala do atleta, que eu acabei entrando e agora... E uma situação que eu vejo muito na questão do futebol feminino, tu vai trabalhar, é a questão seguinte, assim, ó, é a comparação. Exatamente. Né? Porque assim, ó, que nem aconteceu lá, teve uma menina que fez um gol rápido, é a melhor, foi o gol mais rápido entre todos os gols acontecidos no mundo. Cara, do futebol feminino. Assim, ó, não estou dizendo que o futebol feminino não está crescendo, que o futebol feminino está num outro patamar. Está num outro patamar. Tem vários atletas inteligentes e jogam bem. Mas aí tu vai para uma imprensa ou tu vai para alguma coisa. A Marta, por exemplo, jogaria em qualquer time masculino. Cara, isso é comparação. Não pode ser comparação. Ainda mais que o futebol feminino ele ficou praticamente quase 50 anos atrás. É uma grande jogadora, então, mas é uma grande jogadora. Até colocaram uma vez, e colocaram assim, a Marta, a rainha, não sei o quê, Pelé, comparando, né? Daí o pessoal caiu em cima exatamente tratando sobre isso. Mas né? isso eu ela conversando... Não é o Pelé, não, ela é a Marta. E isso eu conversando com pessoas que jogam futebol feminino e dizendo, não, mas tem que comparar o futebol feminino com o masculino. Eu digo, não. Por isso que o futebol feminino ainda tem que crescer muito. Não que não está. Menos mal que a mídia está reconhecendo que o futebol feminino é um produto... temos que reconhecer. Que em seguida tem a Copa do Mundo, Claro. que merece
investir e valorizar o trabalho delas. Né? Tem uma grande treinadora, como a Pia, uma grande treinadora que foi... As vontades, tudo é igual e não tem por que não ser valorizado. Só que tem uma coisa, essa questão da valorização entra uma outra questão, que foi meio uma obrigatoriedade dos clubes terem. Né? Não foi uma coisa assim, vamos... Não foi espontâneo. Não foi induzido. Mas já que está, vamos aproveitar isso. Teve isso aí na época com o Júnior, né? Tinha o Sub-23, né? Sim. Que os clubes eram obrigados a ter o Sub-23. Hoje já não tem mais, né? O Sub-23 já deixou de ser obrigação, né? E todos esses times da Série A e da Série A do brasileiro tem que ter o time feminino. Tem que ter o time feminino. Nem que não seja o clube propriamente dito, mas fazem uma parceria com uma empresa e se sobressai o nome da empresa, né? Não o nome do clube. Muitos anos o Kinderman, né? Foi destaque. Muitos anos. E o detalhe importante na questão do futebol feminino, tá? Além desse trabalho do perfil comportamental, que vai ajudar e muito. A professora falou aqui de 50 anos de atraso. Quando esse trabalho entrar do perfil comportamental, realmente se fixar no futebol feminino vai fazer assim, ó. Pois é. Vai fazer assim, ó. Como é que é o barulho? É o foguetinho. É, o foguetinho, tá? E aí o que vai acontecer aí? Tá? Vai refletir no próprio futebol feminino da categoria série... Desde a base até... Desde a base até o profissional, tá? E realmente aí nós vamos crescer no futebol feminino. Por que está aumentando o investimento no futebol feminino? Não é só por causa da obrigatoriedade que a Conmebol e até a FIFA impuseram aos clubes, tá? Puseram a CBF e a CBF impôs aos clubes. Não, mas quem mandou primeiro foi a Conmebol. Da FIFA. Foi a FIFA e o Conmebol, tá? A CBF ainda... Aí quando a Conmebol disse, para vocês participarem da Libertadores, vocês têm que ter futebol feminino. Foi exatamente assim, porque senão não tinha. E hoje os times que mais investem no futebol feminino é o Palmeiras e o Corinthians. Exato. Mas é engraçado, Copete, eu tenho uma escolinha de futebol pequena, lá em Belém Novo, onde eu moro, e eu trabalhando com meninos e meninas. Eu trabalho dentro de uma mesma seara, né? Não para comparar um outro, mas para ter um entendimento da menina do futebol. Iniciação não tem nenhuma. Aí estou lá, né, dando treino e tal, e um menino pegou e deu uma bolada, uma menina. E eu disse pro menino, cara, você tá vendo que tem uma menina aí? Não precisa chutar, né? Tu tá vendo? Não precisa tirar essa bola. Pô, tira pro lado. Não precisa fazer uma coisa, né, uma agressividade dessa. Na época que a gente estudava no colégio, na educação física, já tinha torneios de vôlei, de basquete mistos. Aí que aconteceu? Aí o menino saiu, né? Tirei o menino ali do treino um pouquinho, depois botei o menino de novo. O que aconteceu? A mãe do menino foi lá reclamar. Sim. Que não podia deixar um menino jogar com uma menina. Eu digo, mas onde nós estamos? A gente estudava, sempre teve torneios Eu preciso... Mas agora que tu citou essa questão da educação física, gente, há pouco tempo era dividido. Então, assim, essas questões coletivas, por que não? Todos participarem. Tem um detalhe. Aqui eu vou tocar num assunto bem delicado, mas eu vou ter que tocar. Tá? Tá acontecendo muito de atletas transexuais mudarem de lado. Sim. Tá? Saírem da onde eles originalmente jogavam e atuavam para ir jogar do outro lado. Agora, dentro do que tu falaste e mencionaste, tem a jogadora... Acho que é de São Paulo, lá do vôlei, né? Sim, que muitos falavam que se aproveitou da força física que ela tinha para levar vantagem. Isso vai dar muita polêmica para frente. Não sou eu aqui que estou falando agora nesse assunto. Mas também afeta o mental do outro lado. Porque daqui a pouco tu tá no time adversário e isso pode ser até usado como uma arma tática. Tá? E tu vê um atleta transexual do outro lado da rede, tu diz, só um pouquinho. Enquanto eu vou dar um saque a 50 por hora, né, o outro atleta lá, ou a atleta vai dar um saque a 70, 80 por hora. Será que é levado para a palestra? Porque a força física é muito maior. Será que é levado para a palestra do treinador essa situação, é? Pois é. São valências a serem discutidas. Exatamente. Nada contra. Agora, querem uma situação justa? Cria a categoria transexual. Ponto. Não tem problema nenhum. Tem o masculino, feminino e a categoria transexual. Tenho certeza
que muito em breve vai ter muita gente nessa categoria aí. Tá? Em questão de valências, né? Vamos dizer assim, a gente E já tem Olimpíada destinada para outro sexo, né? E aqui no Rio Grande do Sul tem a Copa William Morgan, que é uma Copa de vôlei, que é de pessoas, de transexuais ou pessoas bissexuais, LGBT, que ia mais, e toda essa parte. Então é a Copa William Morgan de vôlei. E nem porque eles estão disputando essa competição quer dizer que eles são menos que as outras pessoas. Exatamente. Agora, tu tem que jogar na competição onde tu te identifica com os teus iguais. Acabar com esse preconceito besta aí que nós temos, né? Exato. Imagina assim, nós estamos falando do vôlei, né? Imagina assim, tu botar um jogador de futebol, né, um transexual, não vai demorar para aparecer. E jogar num futebol feminino. Como é que se trabalha, Andréia, o psicológico mental de um atleta? Como é que consegue entrar na cabeça do jogador que ele, além de chutar uma bola, defender, enfim, participar de palestra com o treinador, concentrar, ele tem um objetivo a mais na vida dele, alcançar, não só através do futebol, mas para a vida dele? Como é que consegue incutir neles essa situação? A gente começa sempre com autoconhecimento. Sempre o autoconhecimento. Eles precisam se conhecer, porque a partir dali a gente norteia os nortes, literalmente. O que ele tem de positivo, o que ele tem as características melhores de positivo, o que ele precisa deixar em evidência. E aquilo, como todo mundo, que precisa ser trabalhado. Onde está a fraqueza dele, o que está acontecendo, que as coisas não estão andando. Isso é reflexivo. E que não é eu que digo, porque o coach mental de atletas, ele não é aquele cara que aconselha. Que nem às vezes me perguntam, mas tu vai aconselhar? Tu é psicólogo? Não. A gente não está impondo nada. Nada. São ferramentas que tu constrói junto com o atleta, que eu trago as ferramentas, as abordagens corretas, de perguntas certas, para a gente estruturar um método e uma sequência a ser seguida. Por exemplo, as primeiras perguntas são os objetivos do atleta e, através dos estudos de perfil comportamental, o que ele tem de melhor? O que nós temos que potencializar ali? Bom, ele tem de potência, que essa é uma característica bem legal, que às vezes é uma crítica, mas essa coisa do jogador se impor. Vou usar o D'Alessandro como exemplo. Um cara líder nato. Então, vamos potencializar isso dele. E as características e o que não é tão legal, exatamente, e o que não é tão bom assim, do tipo, saber se controlar, ter essa questão do controle, vamos ver aonde a gente pode mexer aqui, mas tudo estratégias mentais. Qual é o melhor líder de grupo, o melhor líder mental hoje? É o Mano ou é o Renato? Então, é a questão da... Eu faria uma análise de comunicação. O líder nato tem que saber se comunicar. Ouvir os dois, e se comunicar. Os dois. Eu vejo assim, na questão de líder nato, tá? Eu trabalhei com o Mano em 99. Dos 5 títulos que nós disputamos, dos 6 títulos que nós disputamos, 5 nós ganhamos. Show. Né? Base do Inter, na base do Inter. Então, assim, eu acompanhei o vestiário muito, muito forte do Mano. E é um cara que ele tem um conhecimento de vestiário, ele tem um conhecimento da capacidade do jogador, mas não é um jogador, não é um treinador que protege o jogador. E nem motivacional, tu acha? Não, motivacional sim, mas eu digo assim, mas ele também... Ele não é protetor que nem o Renato. E aí a diferença. Sim, mas o Renato, tu não vê uma coletiva do Renato dizendo... Apontando. O Mano não faz isso. De uma outra forma. Ele já fez isso com o alemão. Né? Que ele criticou o alemão dentro de uma Renato entrevista. Sempre diz que o grupo, que a imprensa aperta, né, para dizer que o Pedro Melo não jogou nada. Desculpa até mencionar que o Pedro Melo não jogou. Não, esse eu vou falar no vestiário com o meu grupo. Né? Então, assim, na minha análise, o Renato é um líder nato, porque ele consegue agregar na comunicação, porque até quando a gente vai fazer perfil comportamental e eu vou usar muito para as meninas, por exemplo, eu preciso saber quem são minhas líderes, não necessariamente a capitã, mas quem é a minha ouvinte, quem é que vai comunicar melhor. Tu vai ter essa ideia a partir vai fazer uma entrevista com todas, não digo uma entrevista, no nosso meio entrevista, mas uma conversa olho no olho para saber tirar quem tem condições ou não. Individual, e há umas perguntas estratégicas que são direcionadas ao que eu preciso saber. Importante, cada treinador mental, vou chamar assim, tá? Cada treinador mental tem seu questionário próprio. Não é um
que todos fazem. Não é aquele questionário padrão. Na realidade, cada um tem seu questionário. Até porque nós que trabalhamos com a mente do atleta tem que haver uma conexão. Exato. Que nem quando eu faço palestra para os pais, eles dizem, André, mas tu disse uma coisa que tipo como eu já falo pro meu filho. Eu disse, mas tu tem conexão emocional. Não. Como tu fala? Mas essas conexões emocionais, isso é muito importante. Por exemplo, eu não posso ser a coach mental da minha filha. A minha filha é atleta, eu não posso ser, porque eu tenho uma conexão emocional como mãe. É diferente. Agora, a mesma coisa os pais quererem ser técnicos. Aí começa a salada de fruta, que tem vários atletas que a gente sabe que os pais tomam conta da carreira do menino. Não só como treinador, mas como empresário. E é aquela coisa assim, ó, quando tu tira... Quando tu tira uma... Vamos supor, eu tirei a peça de pai, tá? Beleza, tirei a peça de pai. E ele vai ser o meu técnico. Show de bola. Tá, e a parte do pai, quem ficou fazendo? Isso o Grêmio... vai desencadeando Isso muita o Grêmio, coisa. há muitos anos atrás, nas escolinhas, o Grêmio fez isso. Pegou os pais e botou como treinadores. Então ficavam os treinadores dando o suporte técnico, mas os pais, na hora de ir para o jogo, na hora de ir para o jogo, eram os pais. Isso antes de 90... Eu entrei no Inter em 97, isso antes de 97 foi. Eu faço uma analogia. Se eu entrar no avião hoje, eu sou passageira, mas eu resolver ser piloto, o que vocês acham? Não vai dar certo, galera, não vai dar certo. Por isso, a importância de cada um cumprir no seu papel. É o que eu digo para os pais, principalmente o pai tem essa coisa de querer gerenciar a carreira do atleta. Até que ponto? Contrata uma pessoa bacana. Agora se fala muito da questão da comunicação visual, que é a comunicação de internet, como é que ele vai se posicionar nas redes sociais. Tem pessoas já capacitadas para isso. Para que tu vai te estressar e até não aproveitar o teu filho como pai e filho, se tem pessoas para fazer esse tipo de coisa? Se a família, o jogador, o pai ou a mãe, quiserem enveredar para esse caminho de proteger o seu filho, de querer investir na carreira do filho, até que ponto atrapalha? Que a gente vê o Neymar aí, né? Que o pai dele está sempre envolvido. Neymar, e você tá outro jogador, tá? Aí eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas pela atitude que o pai teve, tá? O Jean-Pierre é outra situação. Porque teve um momento que o pai do Jean-Pierre foi e criticou o Renato abertamente, porque o Renato não treina e não sei o quê, papapá, tá? Isso já é o pai fazendo seu gerenciamento para defender o filho e criticar o treinador. Tá? Aconteceu esse fato. Esquecendo que o filho é contratado, que ele está trabalhando. É aí que os papéis começam a se inverter. E esse é o meu trabalho. Presta Quem serviço. Fazendo o quê? Exatamente. Tem um chefe, o chefe no caso seria o Renato, e tem a fonte pagadora, que é o clube. E tem uma diferença aí, tá? Que a professora abordou bem, muito focado nisso, tá? Aliás, essa palavra-chave, né? Que muitos não têm. Foco, tá? Tem perfis que tem foco, né? Onde esse grupo de perfis eu sou a solução, é o lema, tá? Tem o perfil de pessoas que não são a solução, mas que me movimentando encontrarei soluções, e tem o perfil de pensando eu encontrarei soluções. São os 3 grupos do método que eu aprendi, tá? Mas aí entra a questão do seguinte, a professora falou do líder nato, que é o Renato, e o Mano, tá? São 2 líderes... Tem diferença? Vou colocar para vocês aí, professor. Tem diferença do líder nato para o gestor de grupo? Tem, com certeza. Tem gente que tu vê que se esforça, que foi colocado naquele cargo, mas está se esforçando. E tem aquele que nasceu com aquilo. Assim como tem jogadores hoje assim que de o Renato técnica. começou. Para mim, o Mano é gestor de pessoas. Que é uma característica, uma qualidade. Sim. E o Renato é o líder nato. É o líder nato. Que é o boleirão. O Mano se preparou, né? Trabalha O na Mano se linguagem. preparou para isso. O Mano se preparou para aquilo. O Exatamente. Tite, por exemplo. Tite. Se preparou. Né? O Tite se preparou para aquilo ali da seleção brasileira. É essência. Vou citar outro exemplo saindo daqui. O Abel, técnico do Palmeiras. Também. Abel, Esse é um exemplo Esse é top. perfeito. Esse é top. O Abel, mas vamos colocar o Abel, treinador do Internacional, que também é um líder nato. O Abel também? Também. Abelão, né? Abelão. O que acontece com o Renato? Respeitadíssimo até O hoje. Renato, ele é hoje um gestor de pessoas, mas ele começou diferente.
Ele começou como líder, por quê? Porque é um jogador vencedor. Então, todo jogador que está abaixo do Renato, na cadeia ali de linha de tempo da carreira, idade e tal, olha para o Renato e diz assim, porra, o cara é campeão do mundo. Olhava para o Roger e não dizia a mesma coisa. Isso é um respeito tão grande entre os atletas, tá? Que muitas vezes tu prefere ser treinado pelo cara que é campeão do mundo do que o cara que é campeão da Libertadores. E aquele que só fica no discurso. Não estou aqui desmerecendo o Roger. Cada um tem suas características. Mas o que acontece? Infelizmente ou felizmente, a ciência explica que a gente é muito visual, que a gente é muito do resultado. E que é o que eu trabalho com os atletas. O resultado. Porque não adianta tu falar. Falar qualquer um fala, até papagaio fala, se tu ensinar... Tu precisa resultado. E essa questão aí do Renato ficou uma coisa muito... E ele sustenta isso. Entende? Porque às vezes a pessoa pode ficar, mas talvez. Não, o Renato sustenta. Ele é uma figura que ele sustenta que tudo aquilo que ele diz é o que ele vivenciou. Então, a partir disso, a própria imagem, ele não precisa falar nada. E a própria fala dele, né? Exatamente, agora, ele sustenta. Filipão, líder nato ou gestor? Não, Filipão, líder nato. Líder nato. Não, assim, o Renato, ele fala... do Renato. Vou te dar um exemplo do Filipão que aconteceu. É a última geração da era do Filipão, do Abel, etc. Vou te dar um exemplo do Filipão. Uma coisa assim, só para não fechar, porque tu falaste do Filipão, a questão da comunicação. O Renato tem a questão da comunicação assertiva. Ele fala na linha do atleta. Isso isso conecta demais. Por isso que eu acho que tudo, o primeiro pilar que eu colocaria aí, sempre, a comunicação assertiva. E agora a professora falou assim, eu vou fazer uma metáforazinha. O profissional, tem profissionais, seja que esporte for, né, tem que acreditar naquilo que o professor está dizendo para eles. Isso, primeiro. Deixa eu só fazer uma pequena metáfora aqui, tá? Há profissionais que a descagem é por telefone. Sim. E outros que a conexão é cabo. É fibra ótica. Direta. Exato. E o Renato tem uma fala que ele diz assim, não fui eu que coloquei o Grêmio nessa situação. Que ele rodou por todos os lugares. E na realidade não foi ele. E o discurso dele, desde que ele chegou no Grêmio, e não sei, em outros clubes eu não me lembro, mas ele sempre diz, ele abraça o pessoal, meu grupo. Eu falo pro meu grupo. Mas o jogador adora vocês isso. da imprensa não vão saber, porque eu vou falar pro meu grupo. E o que é essa comunicação? É comunicação assertiva, é a que conecta. Nós estávamos num programa, numa outra emissora, e tu estava e tinha duas pessoas do Grêmio, lembra? Sim. E aí os caras falando a questão de trabalho, que eles tinham um trabalho desenvolvido, não sei o quê. Qual foi a pergunta para eles que eu fiz fora do ar? O treinador deu o aval? Isso é uma coisa, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar nessa parte de coach, de perder o poder. nessa parte de organização, comportamental, mas a comissão técnica tem que acreditar nesse trabalho. Exato. Porque senão tu cria uma outra barreira. Foi isso que aconteceu com o isso é uma método coisa... do Talvez Sérgio. seja isso, que eu já estou sendo super positiva, como sempre, porque eu acredito no meu trabalho e foi a questão que aconteceu comigo com o Cruzeiro agora. Tu acredita no teu trabalho, nós acreditamos no nosso. Me e abriu tem que as fazer. portas e acredita nessa estratégia. Tem que fazer com aqueles que tu assessora, que tu impõe. Não impõe, não, que tu que faça com que eles mentalizem que eles podem chegar onde eles querem. Sim, mas Tem um isso grande amigo lá, o Positividade. Leonardo Alonso lá, que agora assumiu lá como gestor. sim. O papo tá legal. Já a gente continua, porque eu tenho que fazer o intervalo, mas eu ia continuar mencionar o Filipão. Teve um jogo, na época, 97. Primeiro tempo, o Grêmio estava levando o rodeão do Goiás no Olímpico. Eu lembro desse jogo. Aí foi pro intervalo. Aí o Grêmio voltou com uma nova postura, pegando, mordendo e virou o jogo contra o Goiás. Aí depois ficou sabendo o que aconteceu no intervalo. O Paulo Nunes falou, o Jardel na época. O Filipão nos chamou a atenção, ofendeu até a nossa última geração e dizendo, o que vocês estão pensando? Essa gente aqui muitas vezes não come para pagar o ingresso, vem traz a família aqui, vocês não jogando nada. Vamos virar esse jogo e dar esse presente para eles no segundo tempo. O que aconteceu? O Grêmio virou contra o Goiás 3-2. São Luís e Grêmio. Ingresso R$250. Um ingresso para assistir São Luís e Grêmio. A reforçar a pressão que a torcida dá no jogador. Por uma questão rápida, básica. O torcedor é o 12º jogador? Mas o seguinte, qual é a cobrança?
O cara ganha 500 mil reais por mês, ele tem a obrigação de jogar bem. Lá atrás era assim, hoje já não é mais. Exatamente. Tem vários fatores aí. Já a gente continua, passou rápido aí, né? Daqui a pouco já estamos... Quando a conversa é boa... É boa, só vai, né? Só vai. Recados importantes aqui para a gente ir para o intervalo e retomar o papo que está muito legal. Você está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Acredito que esteja gostando também. Mande seu recado aí que depois, na medida do possível, a gente responde. É o programa do Marcos, né? Descendo o Morro da Voz. Exatamente. Recado da Central de Imóveis aí do Domênico e sua equipe. Fica lá na José do Patrocínio 385. Você quer alugar, vender, enfim, o seu condomínio, aluguel de apartamento, casa. Você conversa lá com o pessoal da Central de Imóveis, né? Por exemplo, aí nessa bela residência que fica na zona sul do estado. Bonita, né? Você está interessado, quer ir morar na zona sul? Isso é só um exemplo. Então, os telefones aí, né, você entra em contato lá com a Central de Imóveis que você vai resolver aí a sua situação. Praticamente um hotel, um spa. Pelo amor de Deus. É isso aí, então, lá na José do Patrocínio. Recado da SOS Telhados também, as intempéries, chuva, ventania, que pode destelhar aí o seu prédio, né? A sua residência não tem hora nem dia para acontecer, então tem aí o WhatsApp 24 horas, que é 999-6262-27, além dos serviços, né, que o SOS Telhados também proporciona para você. Depois tem que falar com eles. Construção, manutenção, reparo, impermeabilização de pisos e lajes, tudo na SOS Telhados. Intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo aí do nosso Dois Toques, falando um pouco mais aí desse tema que está muito legal e a gente tem mais ainda para refletir a respeito. Já já a gente volta. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br.
Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques aqui pela Rede Sul de televisão. Nosso Dois Toques desta quarta-feira. Quarta-feira de muito futebol, né? Pelo Brasil, pelo mundo. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, campeonatos estaduais. Só não o Gauchão, que o Gauchão será retomado no sábado. Então, recados aí para você, Casa dos Pneus, na Avenida Ceará 1055, telefone aí para você, 3242-4245. Aqueles serviços que você já está habituado, né? E precisa fazer para o seu carro nessa época de férias aí. Geometria, balanceamento e aquela promoção permanente do Feirão de Pneus. Então, agende aí a sua visita até a Casa dos Pneus. Também você pode agendar a sua ida até a Baidob. Tudo na linha automotiva para o seu carro, auto, vídeo, automação, os telefones também aí de contato para você da Baidob. Do martelinho de ouro você resolve aquele problema xarope chato daquela batida, né, que está no seu carro, né, você não sabe se está na porta, no paralama, enfim, você lá no martelinho de ouro vai ter aquela solução que vai ser da equipe lá, né, do martelinho de ouro, que fica na rua Euclides da Cunha 309. O site está na tela, martelinhodeouros.com.br. Vá até lá, se está com esse problema, não vai se arrepender. Lavagem 5 estrelas. Você não tem tempo para dar o brilho, né? Deixar o seu carro que é um brinco. Então, segunda a sexta, inclusive sábados, domingos e feriados também você pode ir até a Lavagem 5 estrelas. No dia a dia, na correria você não consegue, então nos finais de semana você pode passar também lá na Lavagem 5 estrelas, na Avenida Nilópolis 199, no bairro Bela Vista. Telefone para você, 3332-5809. Recado também daquela ferragem profissional na cidade, em busca de material de construção, enfim, você quer reformar a sua casa, né, o seu apartamento, o seu local de trabalho, vá na Ferragem Lampião, que fica na Rua Alberto Silva, 85, junto a Cis Brasil. Uma ferragem verdadeiramente profissional. E recado do nosso banco, do Banrisul, também para você, né? E o Banrisul sempre facilitando a nossa vida. Precisando de um empréstimo rápido e fácil, contrate empréstimo consignado sem ser de casa pelo aplicativo do Banrisul. Aproveite esta oportunidade agora mesmo. E também da gráfica Clique Impresso, a gráfica do Grupo Impressor em diversos endereços, diversos pontos da cidade. Levamos o melhor para você com lojas pela cidade, cliqueimpresso.com.br, quadros personalizados e aquela promoção dos cartões de visita, né? 100 cartões de visita por apenas R$15. E o melhor, você pode agendar que a Clique Impresso entrega em casa. Daí, André, o que a gente pode projetar daqui para frente? E para quem não entendeu a situação, agora com o futebol feminino, né, do Cruzeiro, e trabalhas também com jogadores da dupla Grenal, somente futebol ou já ingressando em outros esportes também? O coach esportivo, o nome é treinador mental, né? Essa parte de coach, é tanto para futebol quanto para qualquer
outro esporte. Hoje tu está focado no futebol? Não. A minha especialização, na verdade, agora como eu estou dentro da área da psicologia esportiva, a minha formação inicial é educação física. Tenho a parte de preparação física e aí eu fui me apaixonando, até a gente estava comentando, essa parte da conversa com o atleta. E surgiu a oportunidade que agora eu tenho 2 atletas do vôlei de areia. Ah, que legal. E aí conheceram o meu trabalho. E ainda mais que é de dupla, é uma coisa, é outra, e é uma coisa outra assim, dinâmica. Por exemplo, o futebol, um erro, claro que pode causar, mas normalmente um erro tu conserta, né? Normalmente. Mas o vôlei não. Um erro teu já é o ponto do adversário, acabou. Entendeu? Eu tenho esses 2 atletas, uma atleta e um atleta, né, maravilhosos. Um já vai fazer agora quase 1 ano que está comigo, porque o processo de coach, ele dura 3 meses. Né? Não é que nem receita, que tu vai no Nutri, tu vai lá, pegou o teu cardápiozinho e vai embora. Não. O processo de coach, tu começa e tem 3 meses. Andréia, pode... no psicólogo, no psicanalista, pegar aquela receitinha de remédio para tomar... Psiquiatra, não. Ou tu tem a opção de continuar os 3 meses ou renova mais 3 meses ou a Andréia já consegui e tal. Graças a Deus. Tá repercutindo tanto que quem normalmente faz a parceria comigo ou é os pais que me pagam, ou é o próprio atleta, ou é o empresário. Eu tenho esses 3 tipos que acontecem. E todos que começaram, continuaram. Porque viram a importância e a diferença do atleta quando não estava sendo atendido e após os atendimentos. E o sucesso do trabalho leva a que eles passem adiante, né? Indiquem. Mas é o que está acontecendo. E aumenta a ramificação de profissionais que vão te procurar. Exatamente. E não adianta, serviço, porque produto, eu usei esse tal produto, tu pega de qualquer lugar. Mas serviço, tá sendo atendido, tanto que repercutiu. Eu tenho um atleta, que é diretamente ele que me paga, numa questão de uma conversa paralela com o colega dele, ele falou sobre o meu trabalho e que daí agora... Uma indicação vai levando a outra. Exatamente. E aí vai direcionando. Mas o processo do coach, lógico que para o perfil e para as características do vôlei de areia é completamente diferente do perfil coletivo que é o futebol. Né? E agora, tanto o futebol, quando eu trabalho diretamente com um atleta individual, ou quando eu vou trabalhar agora em grupo, vai ser outra demanda, outros pilares. Né? Claro que a base é a mesma, mas é outras ferramentas. O objetivo é o mesmo. No método que eu aprendi, tem a resiliência tem uma numeração. A resiliência, para quem não sabe, é o poder de recuperação que o atleta tem, ou a pessoa, qualquer pessoa tem, quando ela sofre a pressão e ela rapidamente se recupera daquela pressão e dos efeitos da pressão que sofreu. Então, no método que eu tenho conhecimento, a resiliência 1 é a velocidade rápida, muito rápida. A resiliência 2 é média, leva um pouco mais de tempo, e a resiliência 3 leva um pouco mais de tempo ainda. Se tu colocar isso em números, a resiliência 1, em 30 segundos tu dá a resposta. A resiliência 2, 45 segundos. A resiliência 3 leva 1 minuto e um pouco mais. Seria mais ou menos, tabelando isso, seria esse tempo de resposta dentro do método que eu tenho conhecimento e domino. Essas questões emocionais do atleta, exato, né? exatamente. Como lidar, que não é até, então tu vai ter que saber lidar, saber evitar certas coisas. Não, acabei de perder, estou feliz. Óbvio que não, tu tem que não estar satisfeito. Tem até uns que vão pro restaurante, vão jogar pôquer, carteado, depois que perde. Tu tem que estar desacomodado, aquilo ali tem que ter te irritado. Tá, mas e o que tu vai fazer com isso? É a partir disso que entra exatamente essas questões. E motivação vou ter na sequência para reverter isso aí. E isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque nós estamos falando de atletas ditos normais, né? Você que falar rápido aí que já está estourando. Já está estourando, mas a questão da Associação Esporte Mais, até convido a Andréia para conhecer, o Copete também, Fiorim, né? Conhecer o projeto que a gente tem em alguns lugares já, que é o Paradesporto. Imagina nós trabalharmos isto no paradesporto. Até porque um atleta normal tem todo um envolvimento por cima dele. Troca uma ideia depois de terminar. Com certeza. E o atleta com paradesporto, né, dependendo da lesão, porque o vôlei sentado, por exemplo, são pessoas amputadas ou pessoas que têm dificuldade de andar. Que fantástico. Né? E aí tu tem que trabalhar isso, porque tu tem que ela foi atleta, que ela desenvolve um trabalho,
mas teve uma limitação. Por exemplo, o Adenilson foi campeão na Oceania. Ele é deficiente intelectual. Um QI abaixo, 75%, é deficiente intelectual, é considerado deficiente intelectual. O autista não, porque o autista geralmente tem um QI muito maior. Então, se o cara é deficiente intelectual, ele vai o quê? Ele vai ter que ter todo um trabalho, todo um movimento para fazer a competição. Ele tem 22 anos, provavelmente vai estar nas Olimpíadas de Paris. Quem sabe a gente não coloca um trabalho junto, né, para esse desenvolvimento. Gustavo Torres, que é o presidente da associação, já vou conversar com o André, trocar um telefone aqui, porque nós vamos chamar. Certo, Gustavo? Dois Toques vai ser pioneiro nesse encontro. Obrigado, professor, por ter vindo aí. Venha mais vezes. Muito obrigado, agradeço. Valeu. Outros papos como Vamos fazer. Mandar um abraço a Belém Novo lá, né? Até a próxima. Até a próxima. Vamos mandar um abraço a Belém Novo. Obrigado, professora. Muito obrigada. Voltaremos, como diz o outro, para a gente dar continuidade a esse tema bastante interessante. Voltaremos, com certeza. Boa noite. Valeu. Boa noite. Então tá. Aí o nosso pessoal, nossos convidados de hoje aqui do Dois Toques, já estamos encerrando, felizmente, mas valeu muito. Churrascaria Barranco subindo o destino a Protásio, o Complexo do Barranco e do Barranquinho, hoje voltando às suas atividades, né? Depois da folga de carnaval, tá aí o cardápio que você pode saborear lá mesmo ou levar para casa. Fica a seu critério, então aí você escolhe o que melhor lhe convém dentro do cardápio do Barranco e do Barranquinho, essas ofertas imperdíveis. Temos também aí a Suvalã, né? Suco Suvalã, verdadeiro sabor da fruta, tá aí o site para você entrar lá e se informar, que você precisa, né? Do Suvalã, o sabor, enfim, nos mercados que você pode encontrar o seu suco Suvalã. Recado também da Kia São Motors, o Jefferson sempre com ofertas imperdíveis lá para os amantes, né, do carro novo e seminovo, na Ipiranga e na Ceará, e também na Suzuki São Motors para aqueles amantes das duas rodas, sempre com ofertas imperdíveis. Ponto final aqui no nosso Dois Toques. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã tem mais. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.